Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Nosso convidado de hoje é o Francisco Tarusso. Francisco é executivo sênior de Supply Chain. Francisco, super prazer recebê-lo aqui no programa. A gente havia combinado essa conversa, esse encontro no final do ano passado. Já estamos em 2026, uma alegria ter o amigo aqui. Seja bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite para falar um pouco da tua história, do teu momento e, claro, também sobre os seus planos para o futuro. Legal. Luciano, eu que agradeço. Muito obrigado aí pela oportunidade. Para mim é uma honra participar do teu programa aqui, sempre com convidados ilustres aí de altíssimo nível. Então, eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez aí. E tenho certeza que a nossa conversa aqui, nosso bate-papo vai ser muito bacana. Agora, o amigo é um executivo sênior, uma carreira bem consistente e acabou se especializando em logística, né? Para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua trajetória, como é que você tem desenvolvido essa tua jornada toda, o que você pode compartilhar conosco? Isso, Luciano. Na verdade, a minha vida inteira, ela é focada, minha carreira inteira, na verdade, é focada em logística. Eu comecei em logística, né? Então é o que de fato eu sei fazer, né? E passei aí por diversos setores, por diversas áreas, dentro da cadeia de suprimentos. Comecei como estagiário, né? Eu sou daqueles que cresceu na carreira, né? Que evoluiu na carreira desde a base mesmo, né? Desde estágio, né? Dentro de um operador logístico, um grande operador logístico, lá na DHL. Depois passei por todos os estágios e aí fui evoluindo, tanto em operador logístico quanto também do outro lado da mesa como embarcador. Vivi intensamente essa vida de embarcador e por último voltei para as minhas origens, trabalhando aí em operador logístico. Também foi uma honra para mim, muito bacana, um processo muito legal aí, essa vivência toda em vários processos, em vários segmentos e em vários setores diferentes também. Foi muito legal. É bacana que você pegou o desenvolvimento da logística, né? Porque a logística lá atrás era um caminhoneiro, um dono de uma transportadora com o nome de logística, né? E aí sabe que o negócio ganhou uma outra proporção, outra dimensão, e você experimentou e acompanhou isso tudo, né? Exato. Eu costumo dizer que eu vivi a logística desde quando ela era considerada despesa, né, o patinho feio das empresas, e até a era de que a logística é core business, né? A logística hoje ela é mais do que uma área, ela é parte fundamental do negócio. A gente vê empresas hoje que a logística é o que alavancou o negócio, né? A logística e muitas foi a delas estratégia. Que é a logística. Exatamente, a logística ela passou a ser estratégia de negócio dessas empresas. Então isso me deixa muito feliz, porque na verdade, eu não vou nem dizer que eu escolhi a logística atrás, eu fui abduzido pela logística e apostei muito, sabendo que a gente fala logística, mas a cadeia de suprimentos, a supply chain como um todo, a logística é uma parte do supply chain, né? Então, eu tinha certeza lá atrás que como a supply chain é um campo muito amplo, eu tinha certeza que eu teria muita oportunidade de desenvolver as minhas habilidades e minha carreira dentro desse segmento. Aí depois que você já chegou num grau de senioridade, quais as áreas da logística que você trabalhou? Mais operações, mais negócio? Você pode compartilhar das suas principais experiências? É interessante, uma pergunta interessante essa, porque lá atrás foi uma reflexão que eu fiz no começo da minha carreira, né? Então, eu tinha ali um pensamento, né? Eu pensava assim, poxa, quando eu fui escolhido pela logística, por que eu falo que fui escolhido? Porque eu estudava num colégio técnico, eu fazia eletrotécnica, não tinha nada a ver com logística, e como não tinha, como você bem disse, não tinha cursos de logística, nada referente a esse ramo, a empresa estava buscando, como era uma área de projetos, uma área técnica que mexia com muito número, buscando estagiários que fizessem cursos que envolviam muito a questão de cálculo, raciocínio lógico, etc. Então, eu fui para lá. Então, quando eu sentei na cadeira de logística, quando eu entendi aquele negócio, eu me apaixonei. Eu falei, cara, isso aqui é um mundo gigantesco. Supply chain é um mundo gigantesco. É quase que impensável
né? Se você for querer entrar no detalhe, você vai ver tantas frentes, uma diversidade tão grande dentro da cadeia de suprimento, de oportunidades e de áreas para você vivenciar, que você às vezes até esquece de algumas, de tantas que tem, né? Então o que eu pensei? Não tinha um plano, eu tinha uma ideia, uma estratégia. Então eu falei, olha, tem muito espaço aqui dentro. Então quanto mais eu diversificar o meu portfólio, né, de conhecimento dentro de supply chain, mais eu vou aprender e mais, obviamente, eu vou crescer, né? Consequentemente, eu vou crescer na minha carreira. Pelo menos era isso que eu tinha na minha cabeça, né? Então, eu não tinha um plano estruturado. Falei assim, não, olha, primeiro eu vou trabalhar em warehousing, depois eu vou seguir para a parte de transportes. Não tinha isso. Na minha cabeça, eu tinha que diversificar meu conhecimento. E aí, no final, eu fui aproveitando as oportunidades que a vida me trouxe, né? Então, dentro daquilo que eu imaginava, poxa, comecei trabalhando em projetos de warehousing, depois eu pude fazer a gestão de um warehousing operacionalmente, depois me surgiu a oportunidade de fazer implantações, depois me surgiu a oportunidade de trabalhar em transportes, fazer gestão de transportes, planejamento de transportes, e eu fui abraçando. Eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Em segmentos diferentes, então em operador logístico, como eu comentei, depois como embarcador, né, onde a logística não era o core do negócio, né, e com o tempo acabou sendo, mas entender, né, o papel da logística dentro desse negócio e me desenvolver em áreas diferentes, a parte de supply chain mesmo, então demand planning, aprendi muito dentro dessa área, parte de S&OP. Então, era o que eu precisava, né? As oportunidades dentro da estratégia, que não era um plano, era a estratégia de diversificar meu conhecimento dentro de supply chain. E como é que foi a experiência de você sentar do outro lado da mesa, né? Como é que você passou a enxergar como embarcador coisas que você não enxergava como prestador? Como é que foi essa tua experiência? É muito interessante isso, Luciano. Na verdade, hoje minha visão mudou justamente por conta dessa experiência que eu tive por longos anos, inclusive. Mas quando eu estava, não vou dizer você, né, generalista, porque isso é uma verdade minha, né? Então, quando eu estava em operador logístico, né, foi quando eu comecei e passei um bom tempo também, né, em 2 operadores logísticos, aí praticamente 14 anos. Os maiores, né? Os meus primeiros 14 anos de vida profissional, de grandes operadores. Na minha cabeça, o meu cliente era quem contratava o operador logístico. Então, eu tinha que entender a necessidade do meu cliente, mas o meu cliente, na minha cabeça, era ele. Então, eu tratava a relação, né, de prestação de serviço com a visão de cliente restrita a quem me contratava. Quando eu fui para o outro lado da mesa, como embarcador, e eu entendi o negócio de uma forma mais ampla, né, entendi que a logística era parte importante, né, de uma engrenagem complexa, inclusive, que envolvia ali estratégia de vendas, estratégia de marketing. Eu lembro que tinha um grande líder meu lá no Carrefour, inclusive, que ele falava assim, Tarosso, entenda uma coisa, só a venda salva. E é verdade, assim, para quem vive o embarcador, especialmente no varejo, a venda é algo extremamente importante, né? Não existe empresa sem venda. Não existe empresa, não existe negócio sem venda, né? Então a logística ela é parte integrante importantíssima. Você não vem, como eu falei, a estratégia de venda muitas vezes é logística. Hoje é core porque a logística ela suporta a venda, né? Ela é estratégia de venda, inclusive. Então eu entendi a importância da logística dentro do negócio, dentro daquela engrenagem, para o cliente final. Então eu, por exemplo, eu como embarcador, eu contratei operadores logísticos, eu fazia gestão de operadores logísticos em algumas situações, outras eram próprias, em outras situações eu contratava operadores logísticos. E é muito interessante, quando a gente vai para esta área como embarcador, e especialmente quando sai disso e volta para o operador logístico, a nossa visão de cliente, ela passa a ser muito mais ampla. Ela passa a ser assim, extremamente diferente do que você tinha no começo.
É muito legal esse teu ponto, porque de fato muda, né? De fato eu entendo que a dor do meu cliente que me contrata não é a dor dele, é a dor do cliente dele. Né? E a gente tem que Muda pensar tudo, com a né? cabeça de quem nos contrata, e não como a cabeça de quem está sendo contratado como operador logístico. Então acho que esse foi um grande aprendizado, aí, uma coisa muito legal que ser embarcador me trouxe. É claro que a experiência de negócio, entender como funciona o negócio em si, né? Não o negócio de logística, mas o negócio como um todo, seja ele ali de varejo, então passei pelo Carrefour, seja ele ali de flash sales, que é parte de moda na Privalha. Então, entender o negócio como um todo, como funciona essa relação com o cliente final, como funciona essa estrutura toda ali, né? Aquela máquina por trás da empresa que a gente enxerga, para mim isso foi muito valioso. Muito bem, Tarosso, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui a nossa conversa com o Francisco Tarosso. Francisco Tarosso é executivo sênior de supply chain. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Francisco Tarosso, que é executivo sênior de supply chain. Falamos da sua carreira, da sua jornada no primeiro bloco, e você está numa fase nova, num ciclo novo, numa nova jornada. Você que passou, como você mesmo bem disse, por diversas áreas, teve diversas experiências na logística. Agora você está tendo uma nova experiência na tua vida profissional. O que você pode compartilhar desse seu novo momento, Tarosso? Legal, um ótimo ponto esse aí, Luciano, porque essa transição, ela me trouxe uma oportunidade de fazer um movimento, de experimentar algo diferente, na minha carreira. Assim como eu fiz de outra forma na minha vida executiva, como eu comentei contigo, né, trabalhando em áreas diferentes, trabalhando em setores diferentes, eu estou experimentando um momento novo, né? E é um momento que surgiu de forma orgânica, né? Como consultor, conselheiro, mentor, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso há um tempinho atrás, né? O ano passado, e assim, tem sido muito gratificante esse processo para mim. Ele tem sido diferente. Quando eu comecei, e eu falo, por que eu digo que foi de forma orgânica? Não foi alguma coisa planejada. Eu falei, não, agora vou trabalhar com isso, vou seguir essa frente. Não foi planejado, ela aconteceu. Né? Aconteceu por indicação, né? E eu fui tendo algumas conversas e acabou fluindo para esse caminho. Né? Acabei abraçando alguns trabalhos, abraçando alguns desafios diferentes nessa linha. Eu vou confessar que ele foi diferente do que eu imaginava. Né? Eu imaginava que eu ia aproveitar essa parte é uma verdade e outra parte foi diferente, né? Então, o que eu pensei? Eu vou aproveitar essa minha bagagem e vou oferecer para essas empresas essa bagagem que eu tenho de todas as formas, seja ela específica dentro de logística ou seja ela aí de gestão de P&L, organização da parte financeira e tudo mais, que também faz parte da minha bagagem, né, como executivo. E a minha surpresa é que eu trouxe isso, eu consegui aplicar isso, mas mais legal do que isso foi o quanto eu aprendi, né? Porque principalmente eu tenho trabalhado com empresas menores e empresas menores têm desafios diferentes do que eu tenho vivido ao longo do tempo em multinacionais, em empresas grandes. E eu aprendi muito, eu aprendi com o olhar do empreendedor. Eu aprendi a dor do empreendedor, né? Essa vivência, esse dia a dia, essa rotina, e a dificuldade que é começar um negócio de uma forma totalmente estruturada, né?
é diferente, né? A gente vê que a coisa vai crescendo e o empreendedor ele vai meio que se virando com as ferramentas que ele tem. Até que chega um ponto que ele entende, ele precisa ter essa consciência, e a maioria tem, de que precisa de ajuda. Falar, opa, peraí, não dá mais. Eu já estou me sabotando aqui, então eu preciso de ajuda. E é aí que eu entro, né? E eu entro com a minha bagagem e entro com o aprendizado também. Então, eu estou numa fase, eu diria, de ajuda mútua. Eu tenho dito nas rodas de conversa 2 principais missões da minha vida hoje. Primeiro é disseminar o network profissional no Brasil, com processo, com metodologia, com ciência, ensinar o executivo a construir rede e fazer com que essa rede trabalhe para ele. E a minha outra segunda missão é gerar incômodo em executivos que estão hoje debaixo de um CNPJ. Eu nunca tive chefe, carteira de trabalho, seguro-desemprego, férias, eu não sei o que é trabalhar para os outros. Tem o ônus e bônus, né? O bônus talvez você tenha mais liberdade, você é dono da tua agenda, você pode determinar o teu ganho. Claro. E o ônus talvez seja você não ter a estrutura, o ambiente que normalmente uma empresa te proporciona para você poder realizar o teu trabalho. E mais você ter que correr atrás dos seus negócios, que a gente sabe que nem toda pessoa, principalmente não conhecendo network profissional, tem essa facilidade. E você está experimentando esse caminho, e você falou algo super importante que eu sempre ressalto, né? Vocês têm, executivos, um ativo extraordinário, que é a experiência de vocês, a história de vocês, as realizações de vocês, as formações de vocês. Isso é um ativo que hoje você vende para um CNPJ sendo um executivo. Uhum. Você pegar esse mesmo ativo, você produtizar esse ativo, você pode vender não para 1, mas para 2, para 3 ou para 4 CNPJs. Obviamente que tem muito uma questão de fórum íntimo, né? De educação, como é que a gente foi educado e as nossas prioridades, né? Uhum. Você fez uma carreira super consistente como executivo e hoje está experimentando aí esse gostinho de ser empreendedor. Você ainda é jovem, tem aí lenha para queimar. O que passa na sua cabeça quando você olha para trás, quando você enxerga o teu momento e quando de repente você dá uma olhadinha para o futuro, Taroso? É um bom ponto, um ponto difícil esse, porque olhar para o futuro é difícil, né? É difícil porque a gente de fato não tem controle nenhum. E só um adendo, sem atrapalhar o amigo, não tem certo ou errado, né? Claro. Por exemplo, no meu caso, para minha vida, trabalhar para os outros não fazia sentido. Uhum. Mas eu conheço muitas pessoas de sucesso que ganham boa grana, que faz, então, assim, não é certo ou errado, é uma questão pessoal e de claro, íntimo, né? É claro. Desculpa aí. Não, tá super, uma colocação super importante. Né? É difícil, como eu estava comentando, assim, é difícil a gente prever futuro. Né? A gente, como eu comentei, a gente tem alguma ideia do que a gente vai fazer e isso vai depender muito do momento que a gente está vivendo. Isso pode mudar a qualquer momento, né? A qualquer momento pode mudar. Mas eu estou encarando este momento como, assim como eu já vivi anteriormente, como um novo momento de aprendizado. Perfeito. Então, esse momento para mim é mais um aprendizado para minha carreira, é mais uma bagagem que eu vou levar ali para frente, seja como empreendedor, seja como executivo. Experiência, né, Taroso? É uma experiência, exatamente. Quando eu falo bagagem, é justamente isso. É uma experiência que eu vou carregar, adicional à experiência que eu já tenho ao longo de todos esses anos anteriores, que eu vou carregar ela para um futuro que eu ainda não sei exatamente. Né? Eu estou construindo ele. Mas no final das contas, o que eu imagino é que eu vou usar isso, certamente eu vou usar isso, seja qual o caminho eu for seguir. Né? Eu vou usar e vou usar bastante, porque está sendo muito rico e muito proveitoso para mim. Luciano. Agora, como é que os relacionamentos que você desenvolveu, as conexões que você estabeleceu, te ajudaram a você chegar aonde você chegou e contribuir com esse sucesso que você vem tendo na tua trajetória, Taroso? É um ponto importante, falar de networking com o mestre do networking. Aliás, quem nos conectou foi o amigo comum, que é o Bacelar. Exatamente. Então isso prova que o network funciona. Exatamente. Inclusive, um abraço aí para o Bacelar,
Queridaço. Grande abraço para o meu amigo querido aí. Luciano, o network, ele, você sabe melhor do que eu, né? Como eu comentei, você é especialista nisso. Ele é muito mais do que uma troca de cartões, né? Ele é muito, mas ele vai muito além disso, né? Ele é relação e ele tem que ser uma relação genuína, uma relação de troca, né? E eu tentei, ao longo da minha carreira, se eu fiz bem, se eu fiz mal, é óbvio que a gente sempre tem oportunidade de melhorar, né? Mas eu tentei, ao longo da minha carreira, criar boas relações, relações de confiança. Um networking bacana é um networking que você pode acionar quando você está passando um perrengue, por exemplo. Né? Uma pessoa mais experiente, né? Eventualmente um mentor dentro da sua rede de contatos, fala assim, eu tenho isso. Fala assim, cara, eu estou vivendo isso, estou numa encruzilhada aqui, me ajuda. É legal, é importante você pedir ajuda, né? E o networking ele serve para isso também. Ele serve não só para uma ajuda de recolocação, aquela coisa política, não. Ele serve de ajuda profissional, para te ajudar ali a tomar algumas decisões, muitas vezes. E eu já recorri, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque é para isso que serve o networking. E também já fui recorrido, né, para ajudar em situações adversas por parte do meu networking. E eu acho que é isso, são ajudas mútuas e genuínas que fazem com que a gente se alavanque profissionalmente e também pessoalmente, por que não? Falando do Tarosso CPF, o nosso telespectador pode conhecer sobre o Tarosso, vida pessoal, hobby, final de semana. Vamos falar dessa outra versão aí do Tarosso. Legal. Luciano, eu sou uma pessoa muito simples assim, não tenho grandes hobbies. O meu hobby é me reunir com os amigos, com a família, fazer um bom churrasco, jogar conversa fora, dar boas risadas. Esse é meu hobby, né? É isso, essa relação. Eu gosto de ter essa relação. Eu gosto de fazer... Quando eu me mudei para o interior, eu tinha isso na minha cabeça, né? Que eu ia morar numa casa para que eu pudesse reunir as pessoas na minha casa. Para que eu pudesse trazer, porque eu morava em apartamento, sempre morei muito tempo em apartamento, e por mais que eu fizesse isso, eu não conseguia fazer do jeito que eu queria, né? Levar as pessoas para casa, passar um final de semana com a turma lá, seja amigo, seja família, e a gente poder curtir isso, curtir um final de semana inteirinho. Então, eu sou essa pessoa. Eu não tenho muitos amigos mesmo, proximidade, aquela relação mesmo de confidência e tudo mais, mas os que eu tenho, eles são muito leais, eu sou muito leal e a gente tem muito contato. Tem um contato muito transparente e com a família a mesma coisa. Eu tento trazer a família para próximo e curtir o máximo que eu posso. Então, eu sou essa pessoa, né? Assim, você fala assim, qual é o seu hobby? Eu adoraria falar que eu jogo tênis, que eu jogo golfe, mas eu não sou isso. Eu sou uma pessoa de relação e proximidade. Muito bem, amigo. Super prazer aí ter mais uma vez ouvido a tua história. Parabéns por aquilo que você tem construído. Você deve certamente ter e continuar inspirando muitas pessoas, que você possa, em 2026, realizar os seus planos, os seus projetos, quer seja como executivo, quer seja como empreendedor. Tenha sempre o amigo aqui ao seu lado naquilo que você precisar. Convite é permanente para você vir ao programa, compartilhar suas novidades. Então, mais uma vez, obrigado e sucesso em 2026. Legal. Luciano, eu que agradeço. Muito obrigado. Para mim foi um prazer participar do programa. Uma conversa super legal, ter a oportunidade de falar um pouco sobre minha carreira, sobre minha vida profissional, minha vida pessoal. Foi um papo super descontraído, gostei muito. Foi uma honra participar desse teu programa aqui, dessa conversa contigo. E agradeço muito aí. Espero que a gente possa se ver outras vezes. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads. Um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.